Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de domingo, hoje, 26 de janeiro, o título é Angustiado pelo Mal. Entender essa expressão, falando sobre a pessoa de Deus, é algo que nos faz pensar de forma ilustrativa de como Deus se sente quando vê um seu filho sendo injustiçado. Só que ele se angustia pelo mal que acontece com aquela pessoa e ele pode fazer algo. Se você vê alguma maldade com um idoso, você fica angustiado. Se você vê uma maldade com uma criança, com um jovem, com qualquer uma outra pessoa, se você vê injustiça e se você é uma pessoa de fato de Deus, você não vai se sentir bem com aquilo. Você vai ficar de fato angustiado. E o Salmo 78, ele é na verdade como é que eu posso dizer assim, uma história, uma ilustração do que aconteceu com o povo de Israel, para que quando o povo visse tudo que eles passaram, pudesse então adquirir sabedoria, conhecimento sobre o que Deus tem feito e assim não levar em consideração a sua vida caso ela viesse a passar por algum dano. Então é como se fosse um salmo de sabedoria e auxiliasse as pessoas a poder ter uma percepção da direção de Deus. Olha só o que é que diz aqui, de forma especial, no mesmo Salmo 78 e o verso 38. Olha, Salmo 78 e o verso 38 que diz assim: No entanto, ele foi misericordioso, perdoou seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve a sua ira e não se enfureceu contra eles. Então, assim, diante disso, por mais que o povo de Israel tivesse sido tão rebelador contra os princípios de Deus, Deus não deixou de assisti-lo. E esse salmo, que eu acho interessante, a introdução deles é assim, ó. Ele narra a história de Israel desde o Egito até o estabelecimento do reino de Davi. O salmista recorda o passado com suas repetidas rebeliões e consequente sofrimento e punição, com o propósito de advertir a nação a ser fiel a Deus no presente e no futuro. O salmo é basicamente uma maneira de querer instruir e viver um salmo de sabedoria. Agora me chama a atenção, irmãos, o que eu vi aqui com o professor Carlos Bittencourt, quando ele fala sobre a expressão angústia, porque o título da lição é Angustiado pelo Mal. Olha só, a definição que ele deu, eu vou ler para vocês aqui, ó. A palavra angústia, né, vem de ang, A-N-G, que no início vem da palavra grega angor. Isso que tem a ver com estreito, apertado. Existem cidades em países, por estarem em locais estreitos, possuem nomes que começam com ang. Aí ele fala Anger, ou seja, Anger na França, Anglia na Itália, Angu na China, Angola na África. Então essas expressões nos fazem entender a expressão de aperto. Na medicina temos a mesma palavra chamada angina, que tem a ver com coração apertado, sensação de aperto, dor no peito, angustiado. E há um médico na especialidade que se chama angiologia, que trata dos estreitos vasos sanguíneos das veias e artérias. Quando vemos um filho nosso em caminhos tronchos, errados, nosso coração fica apertado, então ficamos angustiados. É uma angústia que se assemelha ao que Deus sente. Ele está em aperto por conta de um filho seu. E uma coisa que deve deixar muito claro aqui, por mais que Deus sinta-se angustiado, irmãos, a gente tem que entender que essa angústia, que embora é visto como uma ira para com o mal, ele fica irado por causa da injustiça que alguns seres humanos escolhem e às vezes, infelizmente, é aqueles que uns causam aos outros. Então eu posso escolher uma vida onde eu posso incorrer na ira de Deus. É só viver uma vida desregrada, uma vida contra os princípios. E Deus se angustia por isso, porque Ele não me criou para esse propósito. Ele não me criou para viver uma vida como eu quero viver, mas Ele me criou para ter uma natureza diferenciada, ser transformado e buscar de fato aquela natureza que exalta os céus. Então que eu e você hoje possamos ter essa convicção e que o Salmo 78 nos traga sabedoria, conhecimento, discernimento, para que saibamos como Deus guiou o povo no Egito e assim temos a segurança como Ele nos guia hoje e nos guiará no futuro. Como diz Ellen White, né? Nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como nos guiou no passado. E assim vivamos em paz com Deus sem causar angústia. Iremos sofrer pelo mal desse mundo, mas não por nossas escolhas, mas por fazermos parte de um mundo de pecado. Vamos orar? Querido Pai Celestial, auxilia-nos, Senhor, para podermos viver de acordo com o Teu querer e nos dá forças para não causar angústia ao Teu coração. Perdoa nossos pecados, nos dá um dia com a Tua paz, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe
Um ótimo dia, um ótimo domingo e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.